Siban, né? Muita gente pediu esse maluco. Eu não conheço esse universo, tá, cara? E não preciso conhecer. Para fazer a análise craniana, eu não preciso conhecer a maioria dos esportes que eu analiso, a maioria dos profissionais, das pessoas que vocês mandam aqui para mim no YouTube. Não preciso. Na verdade, existe aí uma coisa que eu chamo de Fibonacci humana, né? Existem padrões sobre a humanidade, sobre a sociedade, que você, quando vê de cima, você simplesmente, quando você conhece uma performance nova, ou você não está muito dentro daquela performance, daquele ambiente, rapidamente você consegue sacar, né, em que aquilo se encaixa, né? Então, a maioria dos esportes, das pessoas que vocês me pedem aqui, eu não conheço, cara, não conheço. Mas só de entender o que está rolando ali, para que aquilo serve, né, rapidamente eu consigo catalogar, entender. Pô, por isso que esse maluco performa bem aqui ou ali, entendeu? Existe aí. Observe os jogadores de tênis, por exemplo, nuca média, nuca longa. Raramente você tem um jogador de tênis de nuca curta. Observe na luta de sumô. A maioria tem nuca curta, a maioria esmagadora, né? Nunca vi um cara lutador de sumô de nuca longa, entendeu? Agora olha entre os velocistas, os grandes corredores, ou entre a galera do parkour, quem faz parkour, né? Quem joga futsal, quem joga futebol, geralmente nuca média ou longa, né? Então, no parkour principalmente, cara, é nuca média, geralmente os caras mais habilidosos com o corpo, nessa coisa de pensar e agir rapidamente, ter uma certa força barra resistência, que gera velocidade, né? Então, tá vendo? Eu não necessariamente preciso entender de todos os esportes que existem, de todas as modalidades, as performances, profissões. Mas uma vez que você me apresenta aquele profissional ali, manda para mim ali no comentário do YouTube, no formulário, né? Eu já consigo identificar rapidamente ali mais ou menos em que perfil aquele cara se encaixa, uma pelo perfil de crânio, outra pelo que ele está atuando, né? Mas dificilmente eu pesquiso profundamente sobre essas pessoas, porque a análise craniana, ela realmente é um tipo de análise que permite você saber muito com muito pouco sobre as pessoas. Então você vai analisar pessoas na internet, vai analisar pessoas na rua, na sua família, vai se analisar, né? A maioria das pessoas que você vai analisar, você não sabe nada sobre elas. E é exatamente para isso que serve a análise craniana, saber muito com muito pouco sobre a condição humana, né? Não adianta, aquela pessoa pode ter vivido o que ela viveu, mas existem padrões genéticos que foram herdados ali, existem coisas sendo apresentadas na estrutura, no monumento que ela está controlando, e aquilo ali está dizendo muito com muito pouco sobre ela, assim como os animais da natureza, né? Quando você olha para os animais da natureza, você vai perceber que existem padrões na performance deles, e esse padrão está sendo muito representado na estética, no design. Um tigre, né? Um leopardo, um furão, um rato, eles não têm a estética, a performance, a capacidade que eles têm à toa. O tamanho de cérebro, né, o design do cérebro, o tamanho daquele cérebro e para onde as massas estão se distribuindo mais, né? Assim como também o ser humano, ele não tem esse corpo à toa, né? Ele não tem esse formato de crânio à toa, esses padrões à toa. Então é uma coisa muito importante de se observar. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom, vamos para o nosso querido Siban, né? Um cara que realmente, assim como o Ramondino e o Arnold, parece que apresenta muita capacidade para fazer o que faz, né? Volto a dizer, essa performance aqui, o universo do bodybuilder, o universo maromba, é um universo mais focado na estética. É mais criativo, filosófico, espiritual do que necessariamente lógico, matemático ou físico sensitivo, né? E existe aí uma capacidade maior de chamar a atenção através dessa performance. E essa galera trabalha duro para modelar o corpo, esculpi-lo como uma estátua. Existe um certo esforço, um trabalho duro ali em cima para chegar nisso aí, né? Então, capacidade lógica
e capacidade de carga bruta, capacidade criativa, filosófica, espiritual, estão muito ligados dentro dessa performance. Você não vai ver esses caras correndo maratona, fazendo triatlon, você não vai ver eles fazendo performances que queimam gordura. Eles vão fazer performances que gerencia, que distribui essa gordura, que distribui essa massa consumida, né? Então, pessoas muito musculosas estão seguras o bastante para serem muito musculosas, né? Então, a sociedade, ela tem suas camadas e dificilmente você vai ver uma pessoa que busca sobreviver, que não tem o que comer direito, fazendo isso aqui, né? Então, tá vendo? Existe um tipo de Fibonacci humana, tá vendo? Existem padrões sobre a sociedade que vão desde o nível de sobrevivência até o nível de estabilidade, né? O momento, o santo grau, né? O ponto de equilíbrio. Então, estamos vivendo um período hoje em dia que muita gente quer ser bodybuilder, justamente porque é possível, o ambiente não é tão hostil, é mais fácil de você trabalhar esse tipo de performance, né? Então, vamos lá. O Siban, né, ou Chris Bumster, como ele também é chamado, é um cara aí que chamou muita atenção nesse universo bodybuilder, no universo maromba, justamente porque ele tem uma capacidade interessante ali, cara. O corpo do maluco é diferenciado, né? Você olha para o Ramondino é escultural, e esse cara também, né? Existe aí uma certa proporção, cara, os ombros, os braços, os peitos, esse maluco é diferente, entendeu? Sabe, parece que o corpo esteticamente se distribuiu muito bem. Volto a dizer, eles não devem ser os mais fortes, né? Com certeza tem caras muito mais fortes do que esses malucos aqui. Só que visualmente a genética dele os permite ser projetado do jeito que eles são, né? Numa época onde bate bastante com isso. Isso chama a atenção, né? Então, o corpo desse cara aqui, unido ao tipo de face que ele tem, né, acaba gerando um tipo de aceitação social muito grande. O quanto isso não interfere ali no julgamento de quem está avaliando e por aí vai, né? Não é uma modalidade 100% física. É uma coisa ligada também à parte mídia, à parte projeção, né? Parte comunicação. Então, é um cara que tem testa quadrada em rampa, tá vendo? Ó? Lembra que eu falo da testa quadrada em rampa? Pessoas com mais capacidade de comunicação, né? O Ramondino tem essa testa, o Arnold também tem. A diferença entre eles é que o Ramondino e o Chris Bumster, eles têm uma testa quadrada em rampa bem puxada para trás. O Arnold Schwarzenegger, ele já tem uma testa bem quadrada, bem volumosa, bem quase reta, quase a testa de cientista lógico-matemático, que eu costumo dizer, né? Então, o Siban e o Ramondino, eles realmente têm aí uma testa na mesma frequência, vamos dizer assim. Muita resistência à dor, né? Muita dificuldade, muita capacidade para lidar com pressão, escassez de recursos, desconforto, uma certa capacidade comunicativa, o emocional também deve ser aflorado em certas questões. Olha só, o Ramondino, ele tem um nariz que tem um buraco mais aflorado e uma orelha pequena. Já o Chris Bumster, ele já tem uma orelha um pouco maior. É uma orelha mais em diagonal, puxada, tá vendo? Né? Os olhos dele também são um pouco expressivos, né? Não são tão frios quanto os olhos do Arnold, né? Então o Ramondino e o Chris Bumster, eles têm um perfil craniano muito parecido, sacou? É bem parecido. O corte de cabelo ali pode mudar um pouco, coisa do tipo, mas ambos têm nuca curta, topo de cabeça elevado, é um topo aí de médio para elevado, vamos dizer assim. Uma testa mais quadrada em rampa, puxada para trás, um rosto bem grande. O rosto do Chris Bumster é um pouco menor do que o do Ramondino, e é aí que está a diferença, tá vendo? Ó? Quando o rosto fica maior, a testa reduz. Então o Ramondino, ele tem uma testa um pouco menor do que a do Chris Bumster. E o Chris Bumster, volto a dizer, é um cara que vive
em países mais frios. Ele vive mais acima da linha do Equador. Então pega bastante tamanho de testa lá em cima, né? Os países mais frios, por exemplo, Estados Unidos. Olha só o tanto de pessoas acima do peso hoje em dia. Não é só porque é um país de primeiro mundo, tem comida, coisa toda ali, recurso, né? Mas naturalmente é uma galera que está acostumada a estocar gordura, sabe? A genética deles está acostumada com isso. Então o americano, ele realmente hoje em dia tem níveis de obesidade muito grandes, né? Então isso é natural em países mais frios, assim, tipo, isso tende a acontecer mais ali do que em países mais quentes, né? Os países abaixo da linha do Equador, os países africanos, por exemplo, né? Até os mais abundantes, geralmente as pessoas não têm um volume de massa tão grande, né? Então o sumô, por exemplo, sumô ele vem de onde? Vem do Japão ou vem da China, né? Então, qual é mais frio, Japão ou China? Tá entendendo? Então, Rússia, por exemplo, olha os caras parrudos que tem no alto da Rússia, em lugares do interior, sabe? Estados Unidos, por exemplo, pô, os malucos lá têm uma altura, um porte muito grande, cara, sabe? Pega aí os soldados americanos e soldados brasileiros, você vai ver muito soldado americano grandão, sabe? Esse maluco ali tem menos nuca, tem mais nuca em diagonal, mais topo de cabeça, a testa é um pouco mais quadrada ou volumosa, sacou? O brasileiro já tem mais nuca, né? Muitos têm nuca em diagonal, outros têm nuca mais para trás, puxada para trás. A testa é de média para curta, sabe? Geralmente. Então, existem aí variações de climas e geografias diferentes, né? Então, no guia que eu vou deixar ali para você também, por enquanto, você tem que me chamar no direct do Instagram, tá? É uma coisa muito importante. Me chama ali no direct, pede o guia. Daqui a pouquinho eu vou deixar uma página aí para as pessoas comprarem. Mas, por enquanto, chama ali que eu te disponibilizo ele ali no pessoal mesmo. Mas, nesse guia, cada vez mais esse tipo de detalhe vai crescendo, né? Eu vou explicando mais profundamente. Por enquanto, o que tem ali vai te permitir ver de cima os principais tipos de crânio, características, né? Os tipos de corpos, os tipos de nuca, perfil de topo de cabeça, testa, rosto, e por aí vai. Então você vai compreendendo um pouco melhor. Mas praticamente é isso. Esse maluco aqui, ele tem uma testa quadrada em rampa, né? Assim como o Ramondino. O Arnold já tem uma testa bem quadradona, bem retona, né? Os três têm pouca nuca, muito topo de cabeça. O Arnold tem muito topo de cabeça. O Chris Bumster também tem um pouco mais de topo de cabeça, assim como o Arnold. O Ramondino já tem um pouco mais reduzido. Se fosse cair na porrada os três, o Ramondino provavelmente ia se dar bem na porrada, entendeu? Mas na parte estratégica, por exemplo, né, lidar com a situação no geral, coisas do tipo, talvez estivesse um pouco mais inclinado ali pro Arnold, pro Chris Bumster, sacou? Mas falando de capacidade física, instintiva, força bruta, né? Dos três aqui, os três na mesma idade, né? Caindo na mão, o Ramondino eu acho que ele ia se dar bem, entendeu? Então, só deixando esse pequeno dado, tá? Os países frios, eles não são tão casca grossa, tão brutos, tão duros em ambiente de guerra quanto os países quentes, entendeu? Claro que varia também do ambiente que eles estão guerreando ali, por aí vai, mas muito raçudo. O brasileiro, por exemplo, é muito raçudo, sabe? Em guerra, assim, tem muita gente que fala mal do brasileiro e tal, mas, cara, na guerra, em ambiente hostil, tanto que aí pode pegar as polícias que lidam com ambientes mais hostis e difíceis, você vai ver que são polícias brasileiras, entendeu? Então, nós somos muito duros. O brasileiro ele é tipo um híbrido do mundo inteiro, tá? Guarda isso que eu tô te falando. Essa análise, ela está surgindo no Brasil, e não só está surgindo no Brasil, mas o Brasil é o melhor lugar para você analisar crânios. A junção de todos os crânios do mundo estão aqui, né? Então, nós temos climas e geografias variados. A única coisa que a gente não tem aqui extremo é frio, sabe? Mas fora isso, os nossos climas, geografias, né?
os tipos de animais, o ambiente que o brasileiro cresceu aqui é diferenciado. Então, não existe um guerreiro tão duro, tão bruto quanto o brasileiro no mundo, tá? Guarda isso que eu tô te dizendo. Pode ser o cara de homem de carga, pode ser o maluco velocista, pode ser o maratonista. Sempre o brasileiro, ele vai ter uma capacidade maior ali de reação, sabe? Nós não somos tão bons para pensar a longo prazo, mas nós temos uma capacidade de presença muito alta, a gente tem uma capacidade também de reação a certas situações, a certos ambientes muito grandes também, né? Nós não somos um país que se envolve em guerra o tempo inteiro, mas existe um guerreiro muito latente dentro de cada brasileiro, entendeu? Então o brasileiro é diferenciado em muitas questões, assim como os outros países também são diferenciados em outras questões, mas no fim aí, essa coisa de ficar menosprezando o brasileiro, cara, esquece isso. Nós somos aí um território muito antigo, sacou? Existem coisas aqui sobre nós que a maioria não tem consciência, mas existe um poder muito grande nessa raça, né, nessa condição, desse país aqui. Todo dia que você sai de casa, lembre-se, você está em um dos países mais abundantes que existem na Terra, tá? Porque clima, geografia, o comportamento humano aqui, né? Os tipos de crânios que são gerados aqui são muito ricos, muito abundantes. O grande problema realmente é a nossa autogestão. Dentro da sociedade ainda a gente não é bom em se autogerir, sabe? Então, mas o brasileiro em si é diferenciado. É sensacional essa raça, entendeu? Então, só deixando esse pequeno detalhe aqui para quem tem síndrome de vira-lata, né? Para com esse negócio de pagar pau para gringo, né? Então, tem muito gringo aí que adoraria ter metade da raça que o brasileiro tem, entendeu? Vamos falar um pouquinho da nuca aqui do nosso querido Chris Bumster. Olha só. É uma nuca mais reduzida, tá vendo? Né? Você consegue perceber. Olha só como a espinha, ó. Você consegue perceber que aqui na nuca tem pouco volume de massa, os músculos não afetam tanto a nuca, e você pode pesquisar um pouquinho mais aí, né, na parte mecânica do corpo. Você vai percebendo que a nuca não é tão afetada pelos músculos que estão aqui atrás, entendeu? Então se lembre disso. Mesmo o cara pode ser parrudo, gigantesco, a nuca dele não vai deixar de se mostrar. Ela vai se apresentar. Talvez sofra alguma alteraçãozinha, mas você vai conseguir perceber nitidamente. E geralmente os mais maçudos, eles têm menos nuca. Isso é natural, né? Então é um padrão que realmente vai ser difícil de você ver. Nuca longa com muita massa corporal, né? A pessoa tem que ser muito desregrada, mas ela tem que ter ido assim totalmente o oposto de sua condição natural para ter conseguido ficar muito gorda tendo nuca longa, sabe? É muito desregrada, passou muito do ponto. Mesmo assim, se tiver que perder massa, ela tem mais facilidade do que uma pessoa de nuca curta, né? Então, só para você analisar aí, né? Então, olha só a máquina desse maluco aqui, ó. Isso aqui é o corpo dele, tá vendo? Ó? Tipo, canela grossa, sacou? Isso aqui não é uma canela fina, né? Olha a coxa, o glúteo, você vai pegando aqui as costas, não existe osso no maluco, sabe? Cadê o osso dele? Né? Então, o corpo ele entende assim, o cérebro ele entende. Bom, a pré-programação que eu recebi aqui é que eu não posso ir longas distâncias, eu não vou sair para explorar. Então eu vou acumular massa, eu vou estocar ao máximo, né? Porque já que eu não posso caçar longas distâncias, tudo que eu pego eu tenho que acumular, né? Então o corpo do homem de carga, ele é exatamente para isso, é para os portões da sociedade. Ele está ali para proteger, ele tem força bruta, ele tem capacidade, ele tem muita resistência ali para a parte mental muitas vezes, mas ele também precisa estocar recurso, né? Então o homem de carga, ele tem uma capacidade de estocar recurso muito maior. O homem que sai para caçar para fora da aldeia, ficar dias, semanas, meses fora da aldeia, lidando com pressão, escassez, desconforto,
Esse maluco aí, o corpo dele tem que fazer muito com muito pouco, ele tem que passar em lugares com mais facilidade, ele tem que ter mais mobilidade, ele tem que ser mais leve, né? Então tá entendendo como é que a nuca curta e a nuca longa são extremos, são diferenças muito grandes, né? Dentro da sociedade e também dentro ali do nosso comportamento humano, a parte antropológica. Você for compreender o ser humano dentro de uma ilha, ou dentro de uma aldeia, ou dentro da nossa sociedade moderna, cara, é a mesma coisa, tá? A diferença é o volume de estímulos que ambos recebem, e os comportamentos novos que eles vão adquirir, mas praticamente tudo está seguindo um padrão. Eu chamo de Fibonacci humana, entendeu? São padrões dentro da sociedade, dentro do ser humano, que sempre vão se expressar, sempre vão estar ali. Está na parte física, está na parte mental, está na parte espiritual, entendeu? Então, falando da parte física, nuca curta, muita força bruta, entendeu? Alguns mais, outros menos, né? Mas no fim, faz parte de todos nós isso aí. Bom, vamos pro rosto aí do nosso querido Chris Bumster, né? Olha só como ele é um cara com um rosto bem grande também, ó, né? Ó, só que perto do Ramondino já não é um rosto tão grandão, né? Já não é tão expressivo, porque a testa dele já é mais quadrada, né? Já é maior, mais volumosa. A testa dos dois é um pouco parecida, porém o volume de testa que o Chris Bumster tem é bem maior, né? Então os olhos, eles acabam começando a ficar mais frio, né? O rosto já tem uma expressão menor. Olha só como a boca do Chris Bumster e a boca do Arnold já é mais parecida. Quando você olha para a boca do Ramondino, o Ramondino já tem uma boca mais expressiva. Olha só, né? Volume na testa, entendeu? Todos os três têm nuca curta. O Arnold tem uma testa mais quadrada e volumosa. O Ramondino, ele já tem uma testa mais reduzida, quadrada em rampa também, mas mais reduzida, né? O Chris Bumster já tem uma testa que ela é praticamente no mesmo formato do Ramondino, só que mais volumosa. Existe mais massa ali, né? Então isso afeta diretamente aqui, ó, na expressão facial, no processamento com os 5 sentidos, né? Então, existe aí um rosto de guerreiro mais rústico no Ramondino, né, do que no Chris Bumster e no Arnold Schwarzenegger. Volto a dizer, se o Chris Bumster, o Arnold Schwarzenegger e o Ramondino caísse na mão, provavelmente o Ramondino ia sair melhor, entendeu? Existe uma capacidade maior ali para isso. Mas também tem a parte de inteligência humana, né? Então o Chris Bumster também, ele tem aí um topo de cabeça bem elevado, né? Se você pegar aí da linha dos olhos e orelha, puxar para cima, você vai ver que o que ele tem de topo de cabeça é o que ele tem de rosto. É um cara criativo, filosófico, espiritual, com capacidade de carga. Todos os caras que eu analisei hoje, eles têm capacidade criativa, filosófica, espiritual, mesclada com a parte física sensitiva, puxada para carga, né? O cara é bom com o corpo, mas ele também tem uma certa capacidade mental ligada ao campo das ideias, né? Então, ao mesmo tempo que ele está fazendo o que faz, ele poderia ser um grande líder, né? Um líder religioso, um artista, né? Um filósofo, um compositor, alguma coisa ali ligada a esse meio. Também poderia lidar com partes lógicas, né? Com profissões ali, engenharia, bioquímica, né, engenharia mecânica, coisas que são muito técnicas, tá vendo? Mas provavelmente a inclinação maior é para esse lado do campo das ideias. Olha que legal. Então, muitos bodybuilders estão inclinados à criatividade, filosofia e espiritualidade, tá? Os que mais têm topo de cabeça, eles estão muito puxados para isso, né? Tem alguns que eles puxam muito para a lógica, já tem outros que puxam mais para o campo das ideias. Eu acredito que a maioria esteja puxado para o campo das ideias.
né? Tem muito bodybuilder que ele é sensitivo, sacou? Tem mais bodybuilder que é mais lógico, né? Mas todos eles geralmente têm muita capacidade de carga, isso os une, isso é algo em comum, né? Mas varia um pouquinho ali dentro. Mas eu acredito que dentro do bodybuilder a principal característica seja a nuca curta. A segunda principal característica seria topo de cabeça elevado, né? E a terceira, lógica matemática, testa mais aflorada, né? Então, tem muito bodybuilder textudo, tá? E outra coisa, tem coisas que esses caras consomem que aumentam o tamanho da testa, tá? Isso daí é uma coisa bem interessante para você observar. Tem anabolizantes, tem coisas que esses malucos tomam que altera o formato do crânio na testa, principalmente. Então, isso aí pode afetar um pouquinho mais na capacidade lógica, no narcisismo, na frieza, sacou? Então, não é difícil você ver casos aí do cara que começa a tomar muitos esteroides, começa a ficar mais, né, mais assassino, mais predador, sacou? Então, lógica extrema, né? Existe ali um narcisismo maior, um descontrole maior na parte instintiva e na parte de autoproteção, vamos dizer assim, entendeu? Então, só alguns comentários soltos aqui para você observar também, tá? Mas volto a dizer, tem substâncias, tem coisas que esses caras consomem que alteram o tamanho da testa. Então, é comum você ver bodybuilder gigante, o cara tem uma testa quadrada, igual um tijolo, sacou? Então observe isso aí, que isso aí também acontece. Mas falando do ser humano no geral, né, existem pessoas de diversas características, né? Então, quem tem pouca nuca geralmente ganha mais testa e topo de cabeça. Quem tem pouca testa geralmente ganha mais topo de cabeça e nuca. Quem tem pouco topo de cabeça ganha mais nuca e testa. E por aí vai, tá vendo? O cérebro sempre busca compensar, igual quando você perde o seu olho, né? Ficou cego, todos os seus outros sentidos, seus outros 4 sentidos vão se aguçar, né? Eles vão ganhar mais capacidade, porque existe uma energia que antes era gasta com os olhos e que é muito grande e que agora não vai ser mais gasta, justamente aí por conta desse corte, esse interrompimento. Então, a mesma coisa fica aí também para a formação craniana de cada pessoa. A sua genética já trouxe certos moldes, a sua geografia, seu clima, sua performance ele, ao longo da vida empurra isso bastante, né? Mas no fim é o quanto você trabalha em cima disso, se entender e trabalhar em cima dessa estrutura. Isso é o mais importante de tudo. Então tá aqui o corpo, né, do nosso querido Chris Bubster. Olha só, é um maluco escultural, né? E parece até de mentira, né, velho? O maluco tem um ombro aqui, tipo, tem um formato ali diferente, sacou? Olha o corpo, ó. Tem uns caras assim que eles trabalham num nível que realmente leva essa máquina a seus limites. Passou disso aqui, cara, o cara já começa a dar problema, entendeu? Tem um limite ali, tipo dor e prazer, sabe? O limite, o que forma dor e prazer é a intensidade das coisas, né? Então, a mesma forma é o quanto esses caras conseguem se levar a certos limites para o corpo ficar modelado, sacou? Chega um ponto que não dá para ultrapassar. E tem pessoas que elas não podem nem chegar perto desses limites. Isso vai fazer muito mal para elas. Já tem outras que conseguem ultrapassar esses limites, né? Então, pessoas de nuca curta, mais facilidade para ter um corpo assim, ó, grande, volumoso, né? Muito forte, pouco veloz, uma certa resistência. A resistência está mais ligada à capacidade de resistência mental do que física, né? Então, solta um cara desse na natureza e tá ferrado, entendeu? Agora, solta ele aí num ambiente onde ele consegue projetar energia a curta distância, né? Brigar mais de perto, por exemplo, opa, aí já começa a ficar mais interessante, né? Então, são péssimos para atacar a longa distância, para correr longas distâncias, então compensam isso com armas, né? Com tecnologia,
com estruturas, né? Então o nuca curta ele geralmente vai ter uma fixação maior aí por tecnologia, por estruturas, por aparatos, acessórios, e os nuca longas já têm uma facilidade maior para lidar com o próprio corpo, sacou? Tá entendendo como é que a nossa estratégia biológica é muito inteligente? Ela sempre perde de um lado, ganha de outro, ela trabalha em cima do lado que ela perdeu ali para compensar e por aí vai. Existe um certo equilíbrio aí, um imã natural, enfim. Então, esse foi o nosso querido Chris Bumster, né? Foi a análise dele, bem simples como sempre, tá? Sempre numa linguagem de adolescente, algo que vai te permitir realmente compreender o que eu estou trazendo. É o primeiro canal do mundo analisando o formato de crânio das pessoas, conectando isso a capacidades mentais e físicas, né? Então, sempre busco trazer uma linguagem de adolescente bem simplificada para que você seja um cara mais técnico ou um cara que é pouco técnico, não estuda tanto esse tipo de assunto, mas consegue observar, comparar, está conseguindo perceber que o que eu estou trazendo aqui faz algum sentido, você no mínimo possa testar. Olha que legal, né? Então essa análise é para todos, nem todos vão conseguir compreender o que eu estou dizendo aqui, mas com certeza a galera que consegue, né, que consegue se conectar a isso, perceber, vai conseguir perceber isso na sociedade, né? Isso vai gerar um impacto gigantesco na sua mente, na sua performance, né? Até muitas vezes direcionar, ajudar outras pessoas. Já atendi treinador físico, já atendi operações especiais, já atendi um maluco que está há anos trabalhando em algum tipo de ciência, né? Atendi um maluco que ele trabalha com água, velho. E o cara é, tipo, muito genial no que faz, entendeu? Ele entende água em níveis absurdos, assim. E esse cara tá ali no universo dele, né? Ele estudou tanto na vida, só que ele não tinha conhecimento sobre si, nesse que eu chamo de nível estrutural, né? Ele nunca conseguiu se observar nesse nível, né? Então fez a análise ali comigo, a gente trocou uma ideia, e para ele ficou muito claro certas capacidades, competências, né? Até o ajuste físico ali, ele estava um pouco acima do peso, começou a trabalhar dentro de performances que batem com ele, né? Então a vida pode ser muito mais leve, basta vê-la de cima, né? Então somos seres espirituais por trás de um cérebro que controla um corpo. Quando a gente consegue entender nossas 3 camadas, entender como essas camadas estão rodando, você tem um pouco mais de facilidade para trabalhar esse game, principalmente no médio e longo prazo, né? Então, volto a dizer, tem pessoas que vão ser excelentes para esporte de carga. Tem pessoas que vão ser péssimas para esporte de carga, né? O cérebro delas vai encher o saco delas, vai dizer, não, cara, não vai por aí. Em algum momento o cérebro delas vai buscar sabotá-las, porque o código-fonte não está batendo com a performance atual, né? Então, quanto mais você consegue se compreender, se entender, melhor a performance ao longo da vida, né? Então, fica essa recomendação aí para você. Olha o corpo desse maluco, ó, né? Olha isso aqui. Então, pode crer que parte disso aí é herança, tá? É genética. Alguém deixou isso para ele, entendeu? Assim como uma família deixa uma herança para alguém que nasceu rico, entendeu? A parte genética também é uma herança, né? E é uma herança muito escassa, muito rara, porque a maioria das pessoas não consegue se reproduzir, não conseguem passar sua genética para frente. Os poucos que deixam, no mínimo, os que estão vivendo baseados nessa genética precisam cuidar disso aí, entendeu? Então estamos em uma época muito abundante, né? É uma época onde você pode fazer praticamente tudo, né? Então, lembre-se disso. O mais importante é o grande dom, o grande presente que já te foi dado. Sou muito grato ao meu pai, né? Eu tenho uma genética muito boa, cara. Sabe? Uma capacidade muito boa, tanto mental, meus avós, meus pais ali, eu fui mapeando para entender, quanto também física. A capacidade que eu tenho de adaptação, de engordar, de emagrecer, muito rápida, cara. Unido a uma consciência boa, quando você consegue entender que seu corpo é uma máquina, né? Você entende que aquilo que você está olhando no espelho ali, aquilo ali não é você não, entendeu?
Aquilo ali está te servindo, aquilo é um robô, é uma máquina para você. Quando você sente dor, aquilo não é necessariamente o seu sofrimento. Aquilo ali são avisos que o seu cérebro está te emitindo. Quando você entende a logística da sua vida, essa vida se torna mais fácil de ser gerenciada, entendeu? Certas coisas que te afetariam, te gerariam estresse, cansaço, né, depressão, essas coisas nem esbarram na sua armadura, né, justamente porque você está rodando o game lisinho, vendo de cima, né, e é isso que é o mais importante. Está aí a autoconsciência, né? É muito importante você se entender no nível estrutural. Então, volto a te dizer, existe um guia que eu construí para esse canal. Nesse guia, você consegue estudar os vídeos desse canal de forma mais eficiente. De 2 semanas a 1 mês, você já consegue instalar isso na sua mente, analisar as pessoas na rua, analisar a si próprio, compreender os vídeos que eu posto aqui no canal com muito mais clareza, né? Para no fim, você rodar esse software social na sua mente. É algo muito novo. Já estou há quase 20 anos estruturando isso aqui. Não tem referências do passado, né? Não tem algo ali que você vai buscar como referência, um tipo de artigo científico. São várias ciências cruzadas com o objetivo de entender a condição humana, né, e a nossa estratégia biológica, para difundir isso numa simples análise que você consiga compreender no YouTube, né? Então, estou distribuindo isso de graça, tá? De forma assim, como se um adolescente pudesse entender. No futuro eu vou me aprofundando e deixando mais técnico, mas por enquanto é importante que você consiga entender o que eu estou dizendo. Então, não precisa estudar neuroanatomia, neurofisiologia, não precisa estudar clima, comportamento humano, antropologia, sabe? Não precisa ficar se aprofundando em ciências para compreender o que eu estou dizendo. Basta observar, né? Se você observar na sociedade as coisas que eu estou dizendo aqui, você vai perceber isso, né? E aquilo vai passar a ser uma realidade para o seu cérebro, aquilo vai se tornar um departamento, um tipo de software ali dentro, e você nunca mais vai poder olhar para o crânio humano da mesma maneira. Você vai estar numa praia, num restaurante, em qualquer lugar você vai estar percebendo as pessoas no nível estrutural, né? Então isso é muito poderoso, é poderoso para a escolha de um relacionamento, é poderoso para a escolha de amizades, pessoas que você vai fazer negócio. Quando você vai até assistir um conteúdo na internet, você está percebendo ali, pô, esse maluco é mais criativo, né? Olha só, esse outro é mais expressivo, esse aqui é mais frio, tem um humor mais seco. Na sua cabeça você consegue fazer essas divisões, sabe? Isso é bem interessante, isso te permite compreender as pessoas melhor. O grande problema na sociedade hoje é a intolerância, né? Quando tem alguém muito oposto a você, a última coisa que você quer é compreender aquela pessoa, você quer se afastar. Agora, quando você tem um tipo de software que te permite estudar as pessoas, por mais diferente que elas sejam, elas são interessantes para você, né? Opa, aí já começa a ser um pouco mais legal para a sociedade, entendeu? Aí as coisas já começam a fazer um pouco mais sentido, né? Começa a perceber que as pessoas são diferentes, não adianta você gastar energia ficando chateado ou triste com elas, né? Se trata de você compreendê-las, entender que existe aí a sua distância segura para certos perfis e outras que você pode se aproximar e por aí vai, né? Então, só deixando esses pequenos dados aqui. Bom, meus amigos, se liguem aí, manda para mim ali no Instagram, tá? Solicita o guia, né? É um guia que ele está na versão 1, mas já traz total clareza, visão de cima do que é a análise e como você pode comparar, perceber aí na sociedade em si. Vários vídeos complementares, links ali. É um PDF no geral que você consegue realmente, é como um guia, um catálogo, né, onde você consegue realmente seguir uma linha para compreender essa análise, né? Então, depois manda ali para mim no direct do Instagram solicitando esse guia, né? Por enquanto, nesses primeiros dias ele vai estar bem baratinho. Não vou te revelar o valor aqui não, mas manda um alô ali para mim. Esses primeiros dias ele vai estar num valor mais acessível. Quando sair no valor aberto aí, você vai ver que está bem mais acessível mesmo, entendeu? Mas no geral é isso. Um forte abraço aí para vocês, meus amigos.